15. Um conjunto formado por 3 filtros polarizadores é iluminado com luz não polarizada. As direções de polarização do primeiro filtro e do terceiro filtro são mutuamente perpendiculares. O ângulo que a direção de polarização do segundo filtro faz com a direção de polarização do primeiro filtro é θ no sentido anti-horário. Sabe-se que a razão entre a intensidade da luz transmitida pelo conjunto e a intensidade da luz incidente não polarizada pode assumir um valor máximo para um determinado valor de θ e um valor nulo para outro valor de θ. Diante dessa situação, temos que o valor máximo da razão das intensidades é. Então aqui nós temos duas condições para analisar. Encontrar o valor máximo transmitido através desse conjunto de filtros polarizadores e o valor nulo, sendo que o primeiro filtro recebe luz não polarizada. Então vamos tentar esquematizar essa situação. Aqui eu vou desenhar como se fosse uma visão lateral os filtros. Então esse é o filtro número 1, esse é o filtro número 2, esse é o filtro número 3. A luz não polarizada vai passar pelo primeiro. Ao passar pelo primeiro, ela vai sair polarizada para o segundo, para o terceiro e após o terceiro também. Então eu tenho duas situações para avaliar. A primeira, o ângulo entre o primeiro filtro e o terceiro filtro, ele é de 90 graus. Eles são filtros de polarização perpendicular um em relação ao outro. Então a gente já pode aqui analisar a situação que está em segundo lugar, que é para quais circunstâncias nós teríamos um valor de intensidade nulo. Essa luz seria totalmente bloqueada pelos filtros. Isso pode acontecer em dois casos, mas para entendermos, eu vou transpor esses filtros como se estivéssemos olhando eles frontalmente, de acordo com o ângulo que eles formam. Então vamos copiar aqui. E aqui também. Imaginando que isso seja um círculo trigonométrico, nós vamos trabalhar com 3 situações. Para facilitar, nós diremos que o filtro número 1 ele está num ângulo de 0 grau. Tá? 0 grau. O filtro número 3, nós diremos que está num ângulo de 90 graus. Então, entre o primeiro e o terceiro, nós temos aí 90 graus. Se a luz passar direto do primeiro para o terceiro, ela vai ser totalmente bloqueada, polarizada no primeiro, bloqueada no terceiro. Então, para acontecer a situação de transferência zero, o filtro número 2, ele tem que estar alinhado com o primeiro e a 90 graus do segundo, ou alinhado com o segundo e a 90 graus do primeiro. Em qualquer dessas situações, nós teremos um corte na intensidade total da luz. Então, o ângulo aqui, o possível ângulo para o filtro 2 em relação ao 1, tem que ser ou 0 grau, alinhado com ele, ou 90 graus, ok? No caso, 180 graus também serviria. Mas vamos trabalhar aqui com essas possibilidades. O 0 também poderia ser 180, mas se você olhar entre as alternativas não tem ângulos maiores do que 90. Assim como 90 poderia ser tranquilamente o 270, mas entre as alternativas também não tem, então nós ficamos somente com 0 ou 90 graus para ocorrer o corte. Já para eu ter a máxima transferência de energia entre os filtros, né, para eu ter intensidade máxima na saída,
nós temos que ter a seguinte condição. Essa luz, o filtro 2, ele terá que formar um ângulo que nós vamos chamar de θ. Como o número 1 é 0, esse ângulo θ vai ser medido aqui no sentido anti-horário em relação ao primeiro filtro. E para determinarmos esse ângulo, nós recorreremos à lei de Malus. Tá? O que diz a lei de Malus? A intensidade transmitida através de um filtro polarizador é a intensidade que entra no filtro cosseno ao quadrado de θ. Mas isso vale para uma luz que já é polarizada. Então, quando a luz sair do filtro 1 para o filtro 2, ela vai ser polarizada no 1 e entrar no filtro 2. Aí vale a aplicação da lei de Malus. Então, aqui, para calcularmos do 1 para o 2 e do 2 para o 3, usaremos a lei de Malus. Mas, primeiro, temos que considerar a luz antes de entrar no filtro número 1. O que diz a lei da polarização para uma luz não polarizada que cruza um filtro polarizador? Independente do ângulo, a intensidade que passa através de um filtro de uma luz que não é polarizada para se tornar polarizada é metade da intensidade inicial. Então, eu vou pegar aqui como intensidade máxima, que vai passar pelo filtro 1, vai sair só metade. E essa metade aí vai ser o que nós chamaremos de I1, que é a luz que passa pelo filtro número 1, ok? Então, o nosso I0, após a luz passar pelo filtro número 1 para ir para o filtro número 2, vai ser esse I1, ok? Então, vamos lá. Antes de aplicarmos a lei de Malus, vamos observar o seguinte. Nós trabalharemos aqui com cosseno ao quadrado de θ. Então, vamos fazer uma pequena tabela. Tá? Aqui nós teremos seno e cosseno. E vamos colocar os ângulos principais que aparecem aqui, ó. 0, 30, 45 e 60. 0, 30, 45, 60 e eu vou incluir também o 90 graus. O texto ele fornece esses valores, apesar de serem ângulos notáveis. Aqui o cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3, vou até substituir aqui, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, de 45, raiz de 2 sobre 2, de 60, 1 sobre 2, cosseno de 90 é 0, e o cosseno de 0 vale 1. Essa linha de baixo, nós vamos fazer o valor do cosseno ao quadrado desses mesmos ângulos. Então, cosseno de 0 ao quadrado é 1 ao quadrado, dá 1. Cosseno de 30 ao quadrado é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar 3 sobre 4. De 45 ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vai ficar 2 sobre 4, que é meio. Cosseno de 60 ao quadrado é 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4. E o cosseno de 90 ao quadrado é 0 ao quadrado, que é 0. Então, perceba, agora nós temos que analisar o seguinte. Nós queremos que a intensidade luminosa ali que atravessa o polarizador seja máxima. Para isso, nós precisamos do máximo valor do cosseno ao quadrado de θ. Se olharmos na nossa tabela, esse valor vale 1. Então, aqui do F1 para o F2, se aplicarmos 0 grau, eu vou ter máxima transferência de energia do F1 para o F2. Porém, na sequência, eu tenho que aplicar de novo a lei de Malus para uma nova transição, que é de F2 para F3. E nós já vimos antes que se usarmos 0 grau no primeiro polarizador, do segundo para o terceiro eu vou ter um corte aí, isso vai zerar.
A mesma coisa aqui se eu usar o 90 graus. Ele já vai cortar do primeiro para o segundo. Então, nós não trabalharemos com valores de 0 grau nem de 90 graus. Eles são proibidos por conta da nossa primeira análise. Tá ok. Então se eu quero maior, eu vou usar aqui, ó, o próximo, que seria o 3/4. Se eu usar 3/4, eu estou trabalhando no 30 graus. Realmente eu vou ter uma transferência grande do F1 para o F2. O problema é que se eu usar 30 graus, aqui, entre o primeiro e o segundo, do segundo para o terceiro, eu vou ter que usar um ângulo complementar, que é o 60 graus, que vai ser 1/4. Então, nesse caso, eu já vou ter ali a multiplicação dos cossenos quadrados. Isso vai me dar 3/4 vezes 1/4, vai dar 3/16. Então, o que eu ganho de intensidade do primeiro para o segundo, eu perco do segundo para o terceiro. A mesma coisa se eu usar 1/4 no primeiro, vou ter que usar 3/4 no segundo. Então, o ângulo aqui que balanceia imediatamente a nossa transição de energia é o ângulo de 45 graus, que vai me dar um cosseno ao quadrado meio. Ele garante que do primeiro por segundo eu vou aproveitar metade da intensidade e do segundo para o terceiro metade da intensidade. Metade da metade vai me dar ali 1/4 da intensidade. Então, se eu fizer uma espécie de equação composta, digamos assim, nós vamos ter, olha lá, a intensidade que passa no primeiro polarizador é aquilo que a gente já sabe, é a intensidade máxima, que é da luz não polarizada, sobre 2. A intensidade que passa no segundo polarizador é a intensidade 1, que passou pelo primeiro, cosseno ao quadrado de θ. E esse nosso θ aqui, 45 graus. A intensidade que passa do segundo para o terceiro seria I2 complementar, cosseno ao quadrado de 45 também. 45 é o seu próprio complementar. Então, veja. I2 vai ser I1 vezes meio. I3 vai ser I2 vezes meio. Certo? O que nós queremos aqui é o I máximo, que é o que entra no conjunto de polarizadores, dividido pelo I3, ou o contrário disso. Máximo, só ler aqui de novo, só um instantinho. O valor máximo da razão entre as intensidades. Então, no caso, é o I3 dividido pelo I máximo. O que sai dividido pelo que entrou. Se eu fizer substituições, I3 é I2 vezes meio por I máximo. I2 é I1 vezes meio por I máximo. E o I1 é o I máximo sobre 2. I máximo sobre 2 vezes meio. Então, essa razão da intensidade que sai no conjunto, que é o que passa por I3 por I máximo, meio vezes meio dá 1/8. Cortando I máximo com I máximo, isso vai dar 1/8. Justamente para quando o ângulo θ for igual a 45 graus.
Então, isso nos leva à seguinte resposta. Nós teremos 1/8 quando o ângulo for 45 graus, e o valor da razão entre as intensidades será 0 quando o ângulo valer 0 grau. Alternativa C, que é o gabarito oficial para essa questão.